Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cristiele e sou professora de Ciências Biológicas. E hoje estou aqui para falar de um tema bem importante com vocês, que é sobre o vírus. O objetivo dessa aula é de nós entendermos como funcionam as características desse ser tão pequeno. Estamos aqui, então, para falar de como acontece o comportamento do vírus em nosso organismo. Lembrando, gente, que o nosso organismo é como se fosse uma máquina interligada. Então, quando acontece de um invasor ao nosso organismo, uma célula receptiva a essa informação, ela passa para outras células para avisar que o nosso organismo está em perigo. Mas antes de nós aprofundarmos sobre esse assunto, quero que vocês entendam como que funciona esse ser e suas características. Lembrando que uma de suas características que ele não é considerado um ser vivo, ou seja, ele não possui células. Ele é considerado um parasita obrigatório intracelular. Por quê? Então vamos voltar lá do início. No meio científico, tudo que acontece em questão de seres vivos, dos reinos, tem que passar por um debate. E hoje tem alguns ainda que defendem a ideia de que o vírus tem que ser considerado um ser vivo. E outros ainda permanecem com a mesma ideia que não. Porque dentro da comunidade científica existem alguns critérios para ser considerado um ser vivo. Para ser considerado um ser vivo, tem que estar dentro dos 5 reinos. Vamos lembrar alguns dos reinos lá. Temos o reino Monera, o reino das plantas, o reino animal, o reino dos fungos e alguns outros reinos lá. Mas temos os critérios para estar dentro desse reino. Qual é? Um deles é ter pelo menos uma célula e ter metabolismo próprio, coisa que nenhum e nem outro o vírus possui. Então, o que acontece? Quando ele é dentro do nosso organismo, o vírus, ele vai procurar uma célula para parasitar. Quando ele pega aquela célula, obriga a célula a reproduzir as suas cópias, levando quase 1 milhão de cópias, dependendo da célula que ele obriga. E nisso, quando as suas células estão replicadas nesse processo, elas rompem aquelas células, invadindo outras células, fazendo com que as nossas células do nosso organismo aconteçam. Isso nós estamos falando de um vírus para um ser vivo. Um ser vivo, um ser humano. Se for em animais, pode acontecer a mesma coisa. Lembrando, gente, que os vírus ele não parasita só em seres humanos. Ele parasita em plantas e em animais também. Então, vamos entender aqui um pouquinho desse ser tão curioso. Vamos ver aqui as características desse vírus, né? Que nós temos aqui algumas características. Nem todos os vírus são iguais. Alguns vírus é mais simples, outros é mais complexos. Então, aqui a gente vai falar desse vírus aqui, que nós temos o envelope, glicoproteína, o genoma, que é o material genético, e a enzima e o capsídeo. Então, todos esses que estão ali, a glicoproteína, o envelope, são todos aqueles que protegem o material genético para não ser destruído. Tá ok? Então, vamos ver aqui. O reconhecimento de um vírus muitas vezes ocorre através das proteínas presentes em seu envelope viral. O envelope viral é uma camada externa, composta por uma gordura que se chama lipídios. Visto que os vírus eles são seres microscópicos e não apresentam organização celular, eles são formados apenas por um tipo de material genético, ou DNA ou RNA. Lembrando também que o vírus só consegue se reproduzir no interior de células vivas. Por isso é que eles são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios, como eu já tinha dito antes, né, no início da nossa aula. Então vamos ver
trazer aqui algumas coisas curiosas sobre o vírus. Nós também temos algumas estruturas de vírus que eles não infectam somente humano. Temos aqui o vírus que infecta a bactéria, que é chamado de bacteriófago. Vamos entender aqui um pouquinho sobre essa replicação viral. Como eu já tinha dito para vocês, quando eles entram na célula, quando eles rompem a célula, mas o que acontece quando eles entram na célula? Do que da nossa célula exatamente eles precisam? Então, eles precisam da nossa organela chamada ribossomo, aonde é feito o processo lá de proteínas. É dessa organela específica que eles precisam, aonde eles fazem, né, com que ela replique o seu material genético. Então, depois de todo esse conhecimento que a professora falou com vocês sobre as estruturas e forma de replicação, o que acontece na hora de termos as estratégias do nosso organismo para combater essas células? Como eu já tinha dito antes, vamos frisar aqui para nós memorizarmos, é sobre o nosso sistema imunológico. Ali acontece, vamos dizer assim, que é uma guerra, né? Então, quando tem uma guerra, o comandante começa a mandar os seus batalhão, né, para o primeiro combate. Se aquele primeiro batalhão vai, ou seja, a nossa primeira barreira de defesa vai lá tentar combater esses invasores e não tem sucesso, aí, por sua vez, vem uma outra segunda barreira do nosso organismo, até chegar a ponto de ser os anticorpos, para nos defendermos. Pessoal, por que eu falei sobre o vírus ter uns e outros a serem mais difícil a combater? O que acontece? Nós também temos a classificação dos vírus, ou seja, as estruturas dos vírus tem uns que são mais difíceis de combater. Nós temos aqui o exemplo do retrovírus e do adenovírus. Por exemplo, o retrovírus do tipo RNA, que é o vírus da HIV. Ele é um vírus muito difícil de combater, somente existe tratamento para esse vírus. Agora, o adenovírus são vírus do tipo DNA e a transmissão ocorre como se fosse uma gripezinha, vem e vai embora sozinho. Então, gente, vamos entender aqui também temos a outra classificação, que é o arbovírus, o bacteriófagos, que eu já tinha comentado, que é aqueles que não nos faz mal, que é aquele que infecta uma bactéria, e o arbovírus, que é um pouquinho também mais complexo, que é o vírus do Aedes aegypti, aquele que transmite a dengue e a febre amarela. Pessoal, então, visto tudo isso aqui, nós temos algumas estruturas de vírus que são, falei aqui das mais importantes, mas tem vários tipos outros de vírus por aí. Temos da gripe, HN1, temos da influenza, que é aquela gripe normal, temos, né, aqui a gente passou muita tristeza na nossa vida, que foi uma coisa mundial, que foi a pandemia do Covid-19. Então, a gente tem vários e, graças a Deus, hoje, algumas têm vacina. Outra coisa também que eu queria comentar com vocês, que para nós fecharmos aqui esse assunto, é sobre algumas estruturas aqui. Eu queria falar com vocês, comentar com vocês sobre essa notícia aqui das ciências. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa notícia aqui. Embora temidos como agentes de doença, os vírus conseguem também operar maravilhas, moldando a evolução desde o início dos tempos. Cerca de 8% do nosso DNA tem origem em vírus, que infectaram os nossos antepassados há muito tempo. Introduzindo genes virais nos seus genomas, alguns desses genes desempenham agora papéis fundamentais nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário e na placenta que envolve esse feto. Então, pessoal, deixando aqui essa notícia para vocês, agora eu quero que vocês formem dupla para fazer uma atividade para a prof. O que a professora quer nessa atividade? Vocês vão fazer a pesquisa
de pelo menos dois vírus, falando sobre a prevenção e seus sintomas. E a professora fica no aguardo dessas atividades propostas. Obrigada, até a próxima aula.